Olá, galerinha de fibra, da depressão, da ansiedade, do transtorno bipolar e etc. Como vocês estão? Faz tempo que eu não apareço, né? Meus comentários eu não tô lendo mesmo ultimamente. Eu gosto de ler e responder. Mas esses dias eu realmente tô bem sem nenhuma... sei nem como que fala, predisposição a nada. Então até comer tá difícil, até comer eu não tenho muita predisposição. Como mais uma fruta, uma banana, uma uva, uma coisa assim. E então, como é que tá a vida? As dores, quem melhorou, quem tá de boa. Fico feliz por quem estiver de boa, né? Que Deus abençoe, que todas nós melhore. Eu tô numa fé muito grande, porque o frio tá chegando aqui no Centro-Oeste, né? Geralmente o frio começa em maio e eu me sinto muito bem no frio. Hoje eu sinto dores da artrose, não da fibromialgia. Eu sinto da artrose no frio, porque todo mundo que tem artrose sente, né? Reumatismo, esses trem, artrose, sente. Então eu, por causa da artrose, eu já sinto dores. Mas assim, uma dor no joelho, a coluna é o que mais me judia, o quadril. Mas dor no joelho, cotovelo, essas coisinhas assim dá pra levar, né? E eu melhoro muito da fadiga, da fraqueza, da fibromialgia, né? E as dores musculares também melhoram. Então eu fico feliz demais quando o frio tá chegando, porque eu sei que eu vou dar uma melhorada. E sempre eu fico no medo de ser diferente, né? Porque a maioria das colegas, elas sentem dores pior no frio. E são raras as que a gente vê que no frio se sente melhor. E aí eu sempre tenho medo de mudar, né? Mas com fé em Deus não vai mudar, porque os meus meses de férias da dor, eu fico bem, eu fico em maio, junho e julho geralmente dá pra ficar um mês inteiro. Aí em maio já começa de novo, porque o calor aumenta. Mas na expectativa por ele. Eu falar de mim, né? Eu não tô bem, eu tô numa crise bem severa da fibromialgia, da depressão, da ansiedade, do transtorno bipolar. Eu tô medicada, eu tô tomando inúmeros remédios e não resolve. A gente toma pra falar que não abandonou o tratamento, né? Porque, tipo, a última vez que eu fui mesmo no psiquiatra, ele falou assim: ai, amiga, você não abandonou o tratamento, não, né? Você tá tomando remédio. Porque às vezes eu acho que até eles pensam assim: ué, mas você tá tomando remédio, tá? Por que tá assim, né? Eu também não sei. Mas eu tomo e parece que cada dia que passa, menos efeito eles fazem. Eu tenho usado muito Tramal em casa, porque acho que eu já falei aqui, mas talvez nem todos lembram. Eu tenho uma indicação, prescrição para tomar Tramal de 12 em 12 horas, sempre, sem tirar. Porém, eu mesma decidi não tomar direto. Então, eu tomo assim, as dores estão muito fortes, eu tomo de manhã. Se à noite continuar muito forte, eu tomo de novo, que é de 12 em 12. E aí eu sigo. Se eu ficar 5 dias muito ruim, eu consigo, eu 5 dias tomando o Tramal. Quando a dor melhora, eu paro. Mas eu tenho Tramal em casa. Então, eu tenho usado o Tramal com frequência esses tempos. Aumentou a pregabalina, né? Então tô tomando dobrada. Na verdade, a pregabalina foi mudado pra... eu tomava 150, né? Aí aumentou mais 150 e depois mais 150. Só que eu, por mim, sozinha, não tomei essas últimas 150. Eu tô só com 300 miligramas. Porque é muito remédio. É muita coisa, sabe? Meu estômago não doía, hoje já dói. Ontem me doeu muito. Então eu creio que seja desse tanto de remédio, porque eu tomo a pregabalina de manhã,
2 comprimidos de desvelacina de 100 mg, ou seja, eu tomo 200 mg de desvelacina e tomo 300 mg de carbonato de lítio. Aí à noite eu tomo 600 mg de carbonato de lítio, que são 2 comprimidos de 300, porque o carbolítio, maior quantidade de miligrama, é 300 mg por comprimido. Eu tomo 2, né? Aí eu tomo pregabalina, 150. Eu tomo um novo, que eu não vou saber dizer o nome pra vocês, esqueci de pegar. Eu tomo 300 mg dele também. E eu tomo ele de manhã também, esqueci. Tomo ele de 12 em 12 horas, é um novo, que eu não tomava. Aí tá, de noite, né? Eu tomo 2 carbolítio, 1 pregabalina, um desse remédio que eu esqueci o nome. Tomo quetiapina, 100. E aí mais tarde eu tomo o Imovane e tomo o esqueci o nome. Esse que eu tô tomando, ele é bem conhecido, ele nem precisa de receita pra comprar, não. Eu vou lembrar o nome, que eu fico na cabeça quando eu esqueço algo, eu não consigo seguir se eu não lembrar. Como ele acabou, eu não vou ter ele aqui. Eu tô tomando ele por quê? O que que tava acontecendo? Eu tomo o Imovane, que é pra dormir, porque a pregabalina, a quetiapina, não me apaga. Não me apaga, de jeito nenhum. E era pra apagar, né? Porque é 100 de um, 150 do outro. Não apaga. Eu tenho que tomar Imovane. O que que tava acontecendo? De manhã, quando eu acordava, tinha panela dentro do meu quarto, casca de frutas. Minha irmã reclamava que eu tinha acordado e tava fazendo coisa pra comer. E o meu sobrinho autista, ele acorda, ele não dorme mais. E eu não via isso. Não tava vendo isso. E de manhã, tanto quando eu via as coisas assim no quarto, eu ficava, ai, mas que hora que eu trouxe, né? Não lembro. E aí teve um dia também que minha irmã perguntou pra onde que eu tinha saído de moto. E eu falei assim que eu não tinha saído. Ela falou que eu tinha saído depois da meia-noite, só que eu tinha voltado rapidinho. E aí isso me preocupou, né? Porque se eu sair assim, eu fiquei com medo de ser surtos psicóticos novamente. Mas aí eu conversei com um psiquiatra e ele falou que é sonambulismo do Imovane. Que o Imovane, ele acontece isso com alguns pacientes, de ter sonambulismo. Como tem muito tempo que eu tomo ele, mas acho que já tem uns 2 anos, nunca tinha acontecido. Pelo menos assim, né, que eu saiba. E aí ele foi e passou esse outro, que é um remédio, gente, que ajuda também no sono. Ele é tipo antialérgico e evita o sonambulismo, né? Por isso que ele passou. Aí eu tô usando. E realmente, depois que eu tô usando ele, não aconteceu mais de acontecer coisas que de manhã eu olho e acho estranho que eu fiz, que eu não lembro, né? Inclusive, ele acabou tem 3 dias, eu não comprei. Tem que comprar. Então, assim, é muito comprimido, meu estômago já tá reclamando, né? Acho que demorou muito, porque desde 2009, né? Tomando remédio. E desde 2008, na verdade. E agora que ele veio reclamar. Eu ainda nem falei pro médico, porque eu não fui mais lá depois que começou a doer. E acho que eu vou parar um pouco, porque eu não tô rendendo. Eu esqueço o que eu tô falando, eu perco o foco. Mas é isso um pouco, só pra vocês saberem um pouco de mim. E eu também saber um pouco de vocês. Deixem nos comentários, vamos conversar, interagir como a gente sempre fez, né? E é isso aí, galerinha de fibra, fica com Deus.
que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja de nós mesmos, né? Que eu sempre falo isso. E falar para todas vocês, principalmente pelo lado da depressão, que quando a gente pensar em sumir, desistir, a gente ser mais forte que isso e não pular o abismo, né? Vamos tentar ser mais forte. Esses dias eu vi um relato no TikTok falando de uma fibromialgia que pulou o abismo, né? Então é isso. Vamos tentar ser mais forte que ela, né? É um dia de cada vez. Uma pegando na mão da outra. Eu já falei pra vocês, que eu sempre deixo o link do meu Facebook, do meu Instagram, pra vocês podem ir lá me chamar, a gente conversa. Eu também não estou boa, mas é uma ajudando a outra. Às vezes uma tá melhor que a outra naquele dia e a gente vai se ajudando, né? Então é isso, quando eu tiver com a cabeça melhor um pouquinho, eu vou gravar outro vídeo melhor pra vocês.